Pessoal, bem-vindo ao canal Will Biologia e a gente vai falar hoje de uma estrutura mais específica da célula, né? Na última videoaula a gente falou de seres procariontes e seres eucariontes. Hoje a gente vai ver sobre núcleo celular, né? Então, o que é um núcleo celular? Eu até escrevi aqui, é uma estrutura chamada também de envoltório nuclear. E ele vai recobrir toda uma estrutura dentro da célula. É o que nós chamamos de núcleo celular. Ela também pode ser chamada de membrana celular e está presente nas células eucariontes, né? Então, só para a gente lembrar aqui, os eucariontes e procariontes, os eucariontes é que possuem esse envoltório nuclear, delimitando o núcleo. E os procariontes, eles não possuem esse envoltório nuclear. O DNA deles está diretamente no citoplasma da célula, né? Então, a gente tem aqui Robert Brown, ele que colocou o nome de núcleo, né? Que significa nux, que tem referência a sementes, né? O núcleo é como se fosse a semente da célula. A gente pode pensar na célula como uma fábrica, né? No caso, onde cada parte vai ter uma função. O núcleo da célula, podemos dizer que ele vai ter uma função administrativa, né? Dele que vai surgir todas as funcionalidades da célula, né? Então aqui vamos falar sobre a função do núcleo. Então, primeira função do núcleo é onde está localizado o material genético. Onde vai estar localizado o material genético da célula, né? Onde vai estar nosso DNA, onde vai ter nossa hereditariedade, nossas características, né? Hereditárias, né? Outra função do núcleo celular, ele tem a função de proteção. Proteção, né? Além de proteger o DNA, ele protege o DNA de entrar em contato com outras moléculas e acabar reagindo, né, com elas. E a outra função é a função de coordenação das reações e função celulares, né? Então, assim, o núcleo, algumas proteínas dentro da célula, elas são dadas pelo núcleo, né? Ele vai dar como se fosse uma receita e elas vão ser produzidas pela célula, né? Então, sem o núcleo, não são produzidas essas proteínas que vão desencadear funções celulares ou reações dentro da célula, né? Agora, vamos falar aqui também de quantidade de núcleos, né? Então, aqui só são exemplos de células com quantidade de núcleos, né? Por exemplo, células que perdem um núcleo. A gente pode citar os exemplos das hemácias, né? Que quando elas estão maduras, elas deixam de ter um núcleo, né? Por exemplo, as células com mais de um núcleo, que a gente pode dar o exemplo das células musculares, que elas vão ter mais de um núcleo, né? E os protozoários ciliados, que eles também pode ter mais de um núcleo, né? Eles podem ter um micronúcleo e um macronúcleo. E um macronúcleo, né? Então, agora que a gente sabe a função deles, como que eles funcionam, a comparação com a fábrica, né? A gente tem que entender como que está delimitado, como que são as partes, propriedades dentro do núcleo, né? A gente pode didaticamente falar de 4 componentes fundamentais, né? A gente pode falar do envelope nuclear, né? Que a gente vai ver aqui numa fotinha bem delimitada. A gente também temos a cromatina. Nós temos também o nucleolo
E também nós temos o nucleoplasma, ou também chamado de cariolinfa. Cariolinfa. Aqui a gente vamos ver uma representação de como que é esse núcleo celular, né? Então a gente pode ver aqui dentro do núcleo. Primeira coisa que a gente vê é como se fosse um núcleo dentro do núcleo, né? Que isso daqui vai ser um nucleolo, que a gente vai explicar já já qual é a função dele. Nós vamos ter ribossomos também aderidos. Ribossomos aderidos ao envoltório nuclear. Que é essa membrana que recobre todo o núcleo. Além do núcleo, tem essa região aqui chamada de cromatina. Cromatina, que é onde vai estar o nosso DNA. Além disso, onde vai ficar o nucleolo e a cromatina, essa região aqui, espaço em branco, se chama nucleoplasma. Também chamada de nucleoplasma. Aqui nós temos uma representação, né, mais de cima do núcleo, e aqui como que ele é dentro da célula, né? Além disso, a gente temos a região porosa, né? Nós temos os poros dentro do núcleo. E aqui a gente pode ver, né, como eles ficam todos distribuídos por delimitações do citoplasma, o nucleolo, a cromatina. Aqui a gente consegue ver o envoltório nuclear também, né? Lembrando que isso aqui é somente o núcleo. Lembrando aquele espaçozinho daquela célula ovo, onde tem o citoplasma e o núcleo, a gente está falando especificamentezinha dessa região aqui. Somente isso aqui é isso daqui. Ali, obviamente, fora disso aqui vai ter todo o citoplasma dentro da célula, vai ter a membrana plasmática e todas as outras coisas. A gente também tem que se lembrar que o núcleo ele está ligado, a gente vemos aqui o envoltório nuclear, mas uma outra estrutura já se formando aqui, que a gente não pode esquecer que é o retículo endoplasmático rugoso ou granular, né? Que também vai ter ribossomos aderido à parede dele, né? Agora vamos passar para a próxima. A gente vai falar da primeira coisa que a gente citou dentro da célula, que vai ser o envelope nuclear, né? Envelope nuclear ou o envoltório nuclear, que a gente vai falando dessa regiãozinha aqui em volta, onde recobre tudo. A gente pode falar que ela tem duas membranas, né? Lipoproteicas. Ela é bem parecida com todas as outras membranas da célula, né? Da membrana celular. Uma bicamada fosfolipídica, né? A bicamada fosfolipídica, né? A gente também pode perceber aqui no envoltório nuclear a presença de poros, né? Vamos falar aqui dos poros, né? Que os poros, eles são simples aberturas, né? E onde eles têm proteínas que vão selecionar o que entra e o que sai dentro da célula, né? Ele, no caso, vai ter um reconhecimento, né, dessas proteínas antes dessas proteínas entrarem. Depois, aqui, dentro do envoltório nuclear, nessa regiãozinha aqui de dentro, a gente pode falar de uma área também chamada lâmina nuclear. Que essa lâmina nuclear, elas são filamentos proteicos que vão dar uma rigidez maior ao núcleo, para ele ficar bem delimitado, ele não ficar todo torto dentro da célula. Além disso, como a gente já falou aqui olhando a figura, a gente consegue também ver aderidos ao envoltório nuclear os ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso ou granular, retículo endoplasmático rugoso e os ribossomos, né?
Agora, a outra região que a gente pode falar dentro da célula é a cromatina. Esse escordiazinho aqui de abóbora ao lado do nucleolo. Vamos falar da cromatina. A cromatina, elas são filamentos de DNA condensados, né? O DNA ele não pode ficar naquela forma que a gente conhece bem dentro da célula, porque ele pode reagir com ele é muito fácil reagindo, né, com outras substâncias. Então, eles são associados a moléculas de histonas. São proteínas que vão ajudar o DNA a se enrolar todinho. Aí a gente pode ver que aqui, ó, botar aqui os histonas que vão ajudar ele a se enrolar todinho, proteínas, né? A gente pode, quando é colorado, botado um corante básico dentro de uma célula, a gente consegue perceber duas estruturas dentro da cromatina. A gente vê uma estrutura mais densa e uma estrutura menos densa. Essa estrutura mais densa é chamada de heterocromatina. É chamada de heterocromatina. E essa heterocromatina, eles falam onde tem nossos genes inativos, né? A questão de prova a gente pode colocar isso, mas sabemos que dentro da heterocromatina nós temos genes ativos, mas por meio didáticos a gente fala que elas têm genes inativos. É a região que mais cora dentro quando é colocado o corante. E nós temos a região que menos cora, uma região mais frouxa, como nós chamamos, que são os eucromatina. Que é uma região mais frouxa, que nós falamos que nós temos nossos genes ativos. Nossos genes ativos dentro da célula. Então, é isso de cromatina. Agora nós vamos falar dos nucleolos. Os nucleolos, como a gente vê aqui na foto, é essa regiãozinha aqui mais densa dentro da célula, ou essa regiãozinha aqui nessa célula 3D. Então, o que a gente pode falar é que elas são massas densas, né? Elas são massas densas dentro do núcleo. Parece mesmo ser um núcleo dentro do núcleo, né? Então, ela tem um tipo especial de RNA. Ela tem o RNA ribossômico, né? Ribossômico. Então, só para a gente lembrar o que é RNA, né? Ele significa ácido ribonucleico, né? Ácido ribonucleico. E ele que vai dar origem ao RNA ribossômico, como nós falamos aqui, ele que vai dar origem ao ribossomo, né? Quando o ribossomo ele for aderido a outras proteínas e tem um estágio de maturação, ele vai virar o ribossomos, que depois vai sair pelos poros da célula. E por último, a gente vai falar aqui do nucleoplasma ou cariolinfa. A gente falou dessa regiãozinha branca aqui, onde está mergulhada tudo, né? O nucleoplasma, a cromatina. Tá até escrito aqui, ó, nucleoplasma. O nucleoplasma, ele vai conter várias coisas que vão ajudar dentro das funções dentro da célula. Ela vai ter íons, né? Ela vai ter moléculas de ATP, vai ter enzimas, vai ter nucleotídeos, tudo isso para ajudar nas funções dentro da célula. Então, basicamente, a gente viu todas as funções principais dentro da célula, né? A gente consegue ver aqui das funções de envelope nuclear, cromatina, nucleolo e o nucleoplasma e a cariolinfa. E agora, só por último, a gente já viu vários nomes, né? Cromossomos, né? A gente viu cromatinas. Mas onde que esse nome cromossomos entra dentro da célula?
Então, a gente pode falar que o cromossomos é pela densidade das moléculas de DNA, né? Como eu já falei, o DNA ele não está nessa forma dentro do citoplasma. Ele está na forma de cromatina. Dentro dessa forma. Então o DNA ele vai se ligar a proteínas chamadas histonas e vai dar origem aos nucleossomos. Esses nucleossomos vão se enrolar, e vão dar origem à cromatina, que é o estágio em que o DNA fica dentro da célula. Quando por meio de alguma mitose, quando a célula precisa fazer mitose, essa cromatina se enrola mais e dá origem a uma coisa que nós chamamos de bastão. Esse bastão, no caso, são DNAs com histonas muito densos. Eles vão dar origem a esse bastão para ajudar a célula a realizar a mitose, né? Como na mitose ela precisa duplicar tudo dentro da célula, a gente vê nessa forma bem conhecida, né? Do xizinho, que no caso é um cromossomo para 2 DNAs, né? A gente dita com um DNA, 2 DNAs. E aqui, quando é um bastãozinho só, vai ser um cromossomo para um DNA. Então a gente não precisa esquecer isso, né? Mas a gente já consegue ter uma ideia geral, né? A gente vai falar um pouco mais depois do que são os cromossomos, a cromatina e o DNA, as formas que eles estão, né? Eu peço pessoal que gostou da aula aí e queiram mais aulas, dê um gostei, compartilhe o vídeo aí com os amigos e se inscreva no canal para mais aula. Então valeu pessoal e até a próxima.